Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Mais uma semana de estudos, graças a Deus. Leitura inicial, como sempre, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 28, Escritores. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas, disse Jesus, Marcos capítulo 12, versículo 38. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas, que gostam de andar com as vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos, que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado e nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideais inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente, e isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Então, que Jesus possa nos envolver, que os amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis também possam estar conosco em mais um estudo do Evangelho de Jesus, e que possamos, Senhor, mais do que isso, colocá-los em prática, trazermos para o nosso dia a dia, nas nossas reações, em tudo aquilo que pensarmos, fizermos, em todas as ações, que possamos ser fiéis medianeiros desse Evangelho de amor. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, mais um estudo, né, do Evangelho de Mateus, sempre à luz da doutrina espírita, como a gente sempre explica, baseado sempre no Luiz Elias, do Mildinho de Uberaba. A gente está estudando atualmente o capítulo 16, na passagem que a maioria das traduções dá o título de Fermento dos Fariseus e dos Saduceus. A gente começou a semana passada a passagem, como a gente sempre traz, né, dentro do contexto. A semana passada a gente leu a passagem inteira, e aí eu sempre aconselho as pessoas que por acaso começarem a pegar o estudo, peguem pelo menos o início de uma passagem, que é o caso que nós conversamos na semana passada. E aí, qual que é o contexto da passagem em si? Após a segunda multiplicação de pães e peixes, Jesus convida os discípulos para passarem para outra margem do lago de Genezaré. E aí, no meio da travessia, que é uma travessia grande, de 20 quilômetros, eles lembram que estavam desprovidos de pães e peixes. E a gente falou mais no sentido espiritual do que seria essa travessia, não a travessia em si. Porque pães e peixes, no sentido mais profundo, é aquilo que nos nutre espiritualmente e psiquicamente. E da mesma forma que os nutrientes podem o nutriente físico, né, pode nos dar uma debilidade, um problema que é o que mantém a nossa vitalidade, da mesma forma, os recursos espirituais também vão manter a nossa sanidade mental, né? Então, ele fala um livro, uma palavra, uma canção, um bate-papo, um bom filme, né? O próprio contato com a natureza pode dar essa nutrição espiritual que nós precisamos. Quando a gente se afasta disso, quando a gente esquece desse pão espiritual, que é mais ou menos o que vai significar a passagem, a gente pode ficar mais fraco. Mas aí Jesus vai alertar o quê? Que o maior problema em si, na travessia, nessa travessia simbólica, não é só a ausência do conteúdo espiritual, mas o fato de você carregar junto consigo o que ele chama de fermento dos fariseus. Alguma coisa tóxica, ele fala, por exemplo, um curso superior é uma travessia, né? Nós vimos semana passada, né? Desde que você passa no vestibular até que você se forma, é uma travessia. Desculpa. Uma gestação, desde do resultado positivo do exame até o parto,
Mas que nós falamos mais que é a mais representativa, que é a mais nos chamou a atenção no estudo, é a travessia do berço ao túmulo ou do túmulo ao berço, não é? Que é o Kardec chamava de erraticidade, que é a vida no mundo espiritual, que também é um processo sempre de ida e de chegada. E essa orientação que Jesus traz aos discípulos é que em qualquer tipo de jornada, o conteúdo da espiritualidade é muito importante, que você tem que mas que é importante que você também não traga esse fermento, essa situação, nessa situação do ponto de vista espiritual, que vai complicar mais ainda. E hoje nós vamos ver o versículo 6, em que Jesus, que é o segundo versículo da passagem, onde Jesus vai falar com os discípulos. Jesus lhes disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, em qualquer momento, em qualquer período, em qualquer caminhada, o projeto mesmo que você faça, você tem que se acautelar, como de Jesus, contra esse fermento. Aí ele fala da travessia de um herói como Hércules, com seus 12 trabalhos. Então, a palavra que nós vamos destacar no versículo é o fermento. E a palavra fermento, está lá em grego, ele fala que é o zime, que é um substantivo. Mas ele é derivado do verbo zeo, que significa ferver, ser quente. Usado, por exemplo, para raiva, para o amor, para o zelo. Então, por exemplo, você fala com uma pessoa que ela tem um espírito fervoroso. Eu achei interessante essa analogia, porque realmente, né, o fermento, quando você vai fazer um bolo, qualquer coisa que vai usar fermento, qual que é o teste que você faz? Você coloca ele na água, ou um pouquinho d'água nele, que ele faz? Ele ferve. Se ele não ferver, é porque não está bom. Então, além dele fazer crescer, de um pouquinho de fermento fazer um efeito enorme numa massa, naquilo que você vai fazer, ele também ferve. Então, você ser fervoroso, né, que tem a ver com fermento, em alguma coisa, tanto pode ser, você pode estar fervendo de raiva, como está fervendo de amor, fervendo de compaixão. É o sentimento em si que fica quente, né? Que esquenta, que dá essa ideia de calor, né? Que o pessoal fala assim, meu sangue ferveu, né? A gente fala isso também, né? O sangue ferveu. Então, quando alguém se diz que uma pessoa é fervorosa na sua fé, é quando ela está impressa, ela está envolvida com aquela questão religiosa, que os sentimentos dela se agitam. Mas da mesma forma que você se agita para o bem, para o amor, você também se agita para a raiva, para o ódio. Então, isso que a gente tem que ir. Só que um vai fazer bem, outro vai fazer mal, né, Miséria? É. E o interessante aqui é a quantidade, né? Que é um pouco. Então, imagina se você tiver isso com muito. Aí ferver vai ser com uma intensidade que vai causar desequilíbrio e vai atrapalhar qualquer conduta que você tiver, né? Se você puser numa vasilha pequena, pôr muito fermento, aquele negócio começa a derramar, derramar, derramar e desanda tudo, né? Desanda tudo. A mesma coisa, assim, é quando a gente começa numa tarefa, nas situações da vida, né? Tudo que você vai com um entusiasmo além daquilo que precisa existir, né? Porque o entusiasmo é uma coisa, todo sentimento em si, ele é necessário, né? É lógico. Mas o que que acontece? Quando você vai demais, a gente vê muito isso, né? A pessoa, tô animada, quero ajudar, faz um dia, faz dois, Aí não depois dá não dá conta conta, né? mais. Então, é um cuidado mesmo que a gente tem E é o que que ele fala, que na tomar em realidade relação. os fariseus, o que eles estavam fazendo? Seguindo uma religião. Era a religião deles, era aquilo que eles estavam praticando, só que Praticando. usando daquilo para interesses pessoais, e criando, tendo essa febre, né? Essa questão de aquele embate com. E os discípulos tinham acabado de sofrer aquele processo de perseguição ali dos fariseus, mas ali, provavelmente, ali dentro do barco, fazendo o quê? Comentando, né? Eles levaram os fariseus. A gente comentou aqui isso essa semana passada, né? Do caso da freira, né? Da freira não, dos monges, que um carrega uma mulher que não Uma podia, ele mulher, falou, eu carreguei ela lá e deixei, você trouxe, então a gente vai
Eles fizeram isso, foram carregando sentimentos, levaram para o barco sentimentos que tinham que ter ficado lá na margem. E a gente faz muito isso, né? Infelizmente, a gente vai falando, vai ficando, vai criando essa mágoa no coração, o medo vira pavor, né? O amor vira uma paixão louca, uma coisa doentia. E a gente tem que tomar muito cuidado com a mente, porque ela vai fantasiando e a gente vai criando, né, esses sentimentos de inveja, raiva, ciúme, que é um fermento negativo. O fermento positivo, até o fermento positivo mesmo, eu acho que você tem que ter a dosagem certa, né? Que até amor demais também acaba prejudicando. A gente tem que tomar, tem a dose certa, né? E o amor não é demais, né? É aquilo, você tem um equívoco muito grande ainda do que seja, né? É, O amor na vida da gente, né? Quantos pais, em nome do amor, né? Que a gente até já fez essa leitura há um tempo aí atrás no Mildi, né? Aquele pai, né, que fez tudo, 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 achando que estava fazendo o melhor, né? Achando que aquilo é amor, e na realidade, quando a gente atropela as situações, né, Rita? Até mesmo os nossos estados mentais, se você vê que você está agitada demais nesse estado de agitação, silencie, acalma. Nenhuma atitude tomada na base da agitação, da precipitação, é bom para as pessoas, para ninguém. verdade. Então, esse cuidado a gente tem que ter, né? Como que a gente está fazendo isso em relação aos nossos sentimentos, né? Como que a gente vai seguir nessa travessia? Sem essa inquietação, ou a gente está o tempo todo eufórico É que, demais, agitado que pelo demais? menos a gente reconheça isso e, né, dê aquele. São as pequenas pausas que você tem que fazer, às vezes, durante o dia, né, para dar uma equilibrada. Falar, não, peraí, vamos. Porque senão você se atropela, você fica doido, começa a fazer um monte de coisa sem noção. E as pessoas te interrompem mesmo, alguma coisa. A gente não conta com imprevisto. E o imprevisto acontece o tempo todo. Então, às vezes, você tem uma programação. Eu, por exemplo, sou assim, eu tenho a programação de fazer alguma coisa que tá, mas está dentro do meu controle, né? Mas e aí? Nem tudo eu posso controlar, né? Aí tem alguma coisa que aparece, ah, não. Aí você tem que fazer outra coisa, aí você tem que desviar. E aquele seu tempo que já estava contadinho, já já não dá mais, né? Ficou Então você tem que atrapalhado. reprogramar para a coisa acontecer de uma coisa de forma que não ferva, né? Não pode deixar A ferver, não. agitação vai ser sempre uma coisa que vai acontecer mesmo para todos nós. Agora, só que do mesmo jeito que a gente se agita para o bem, É a gente interessante, dá porque uma agitação ao orgulho, à raiva, à mágoa. A, a minha mãe falava uma coisa muito interessante. Porque existe aquele ditado, né, que não, você não deve dar um passo maior do que a perna, né? Aí ela falou assim, não é bem assim, porque você tem que dar um passo um pouquinho maior que a perna, que senão você não vai adiante. Então você dá sempre um passinho, dá um esforço. Você não vai ficar louco, né, de dar um passo enorme, mas um passo maior do que a perna você pode dar assim. Aí você vai um pouquinho, você vai um pouquinho mais, entendeu? Dá um pouquinho de agitação, né? É a dose certa que a gente erra às vezes. Não, é a dose do fermento que você às vezes erra, né? Um pouco de fermento é suficiente, né? Mas aí ele vai lá para a referência cruzada, né? Porque o Paulo, na carta, a primeira carta para os Coríntios, que os Coríntios estavam lá se brigando, se não estavam se desentendendo, e Paulo conhecia bem esses sentimentos, né? Porque ele teve todos esses sentimentos. Ele foi uma experiência própria dele, né? A Foi, agitação a dele agitação dele foi a queda dele, foi aquela, né? que ele se agitou, tal, quer dizer, não, aí mandou matar Estevão, aquela coisa toda, e tudo aquilo era um conhecimento que ele tinha. Então, depois, né, 30 anos depois, é que ele escreve a carta para os coríntios que estavam lá se desentendendo. Quer ver aí? Não é boa a vossa jaquitância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Quer dizer, que eles estavam lá se vangloriando, né? Eu achei interessante ele falar, o que que é vanglória? A glória é que glória é inútil, né? Você, eu estou me uma coisa vangloriando. Estavam lá, cada um se achando melhor do que o outro, né?
cheio de si, né? E aí ele diz para eles, né, que esse sentimento que eles estão nutrindo que eles estavam contra os cristãos, né? Contra os não cristãos que eles estavam sentindo, era uma intolerância também. Então, era uma coisa que estava fervendo ali e e aí que nem precisa, ele fala que nem precisa de muito, muito fermento, né? De muito sentimento, não precisa de um pote de fermento para fazer um bolo. Um pouquinho só já resolve. Qualquer coisinha mínima pode, às vezes uma coisa mínima que você virar fala, uma né? coisa. A, a pessoa Não, entende. e nesses processos de raiva, de orgulho, de egoísmo, isso aí a gente vê com muita intensidade assim na vida da gente, se a gente parar para analisar. A mágoa, ela começa com Uma coisa pequena, né? é uma coisa mínima, 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 que se você não parar e refletir, de repente, em questão de segundos assim, ela toma uma proporção muito grande. Então, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, porque com o nosso estado evolutivo, a gente ainda não consegue permanecer no nível de transformar tudo isso, né, para o bem. A gente se arrasta mais dentro das nossas imperfeições, que são esses condicionamentos que a gente tem trazido de outras reencarnações aí. Então, esses sentimentos ruins, eles ainda estão muito presentes em nós. E o pior de tudo, ontem, no nosso estudo lá no centro, a gente ainda estava falando sobre isso. Que, na realidade, assim, a dificuldade nossa é a percepção do que a gente ainda tem, que está lá escondidinho, que você nem sabe que tem. Que às vezes a pessoa fala assim, ah, você é orgulhosa. Aí você fala, mas eu não sou Não, orgulhosa. Você é preconceituosa. De jeito nenhum. Mas se você analisar suas coisas mínimas, em situações assim de julgamento em relação ao outro, dentro da sua própria vida diária, você vai ver que o quanto de orgulho você tem, o quanto de personalista, o quanto personalista a você ainda vaidade. é. E aí se a gente não tomar cuidado, quer dizer, aquilo vai, toma uma dimensão grande que depois fica até difícil, né, de controlar. Quanto mais invigilante você é nesse sentido, vai aumentando sem você nem perceber, né? O que ele fala, de repente você pega e manda matar Estevão como se fosse uma coisa banal, né? Né? E aí a Você gente justifica entende, isso. eu até fazendo estudo, não dá tempo de falar dessas características todas, que é uma coisa, mas na internet tem 50 características dos fariseus. É interessante. Comecei a ler ontem à noite, porque estava revendo o estudo. Aí eu ainda fiquei pensando nessas 50 características, como que isso traduz no nosso perfil psicológico de hoje. De hoje, né? O quanto a gente tem essas questões todas. E eu achei muito interessante o Luiz dar como exemplo, quando ele fala assim, ninguém tropeça numa montanha. A sua pedra de tropeço vai ser uma coisa onde você vai tropeçar. Uma coisa pequena. E de repente vai ser, quando você se deixar levar pela circunstância, né, de ser esse fermento aí, a coisa vai crescer rapidamente, porque a É. função dele é essa mesmo, né? Ferver, fazer esse sentimento ficar fervoroso. Então, como que é importante a gente ter essa visão, né? São os nossos erros pequeninos que vão nos levar a grandes quedas. Às vezes não precisa, aí você fala assim, ah, é uma coisa grandiosa demais, né? Porque a gente tem mania, né, de querer o grande e tudo. Mas olha as suas pequenas ações diárias, o dia a dia, a questão do relacionamento com o outro, a questão da comida, né? Da gula. Se você observar, você vai vendo o quanto que você vai começando assim, pequenininho, e a coisa vai crescendo. Sem perceber. É igual a questão da bebida, né? Que ele dá o exemplo, né? Também, quando um pai toma uma cerveja e ali o filho está ali perto, você pode achar que você tem controle sobre a bebida, mas você não sabe se seu filho vai ter, né? E às vezes você incentiva, né? é, o lado, hoje não, que está mais liberal, mas normalmente assim,
Os pais acham que o filho, para ser homem, tem que beber, né? É, E aí tem o fica, perfil, sai. né, do pai, do E, machão, né? Graças a Deus já diminuiu bem isso. e aí, como é que a coisa flui? Você não sabe, ninguém sabe, né? Nem a gente mesmo. Você acha que você tem controle sobre determinadas situações? Você não tem. Não tem. E ele vai justamente lá no livro Fonte Viva, capítulo 76, que vai falar desse fermento espiritual e é baseado, né, nessa, Na nessa, carta. nessa carta, né? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda, do Paulo para os Coríntios. É. Aqui, ó, o fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Essa questão da influência, gente, isso é tão sério, porque sabe o que eu estava pensando? Quando eu li aqui essa excitação, esse estado de excitação que a gente tem, porque às vezes isso é tão silencioso, essa influência que exerce, que você não percebe. É lógico. É assim, imagina um dia que você acordou super bem, tá? Você está bem, está tranquilo, não sei o quê. De repente você é colocado assim, a vida, né? Nas situações do cotidiano, você encontra com outra pessoa. Às vezes ela não fala nada, absolutamente nada, é silenciosa. Quando você vê, você absorve, é como se fosse uma esponja, né? É Pá, energia mesmo, né? você absorve aquela energia negativa do outro. Então, o quanto que é necessário mesmo a gente imaginar o quanto que a gente é influenciado, né? A E excitação vem do influencia também, outro né? e o quanto que a gente influencia. Pior é se você for, se você for Esse é a negativo. gente, esse é a gente, e a Se, gente é, né? se você Vamos acordou falar. negativo e acordou com o cara que estava positivo, e aí eu sei que passou mal para Aí ele. chegou lá, né? E Ali, aí tem nossa, aquelas questões, né? Porque é o encontro de duas energias diferentes. O que que pode acontecer, né? Elas podem se misturar, dar uma misturar, fazer uma média. Pode cada uma sair do seu jeito. Pode uma melhorar a outra ou a outra piorar uma. É a ressonância. É a questão da ressonância. A ressonância é complicada. A ressonância magnética é até química isso mesmo. Não tem muito jeito de aí ele um fala, né, processo que o químico. objetivo da vida a gente tinha que ser o quê? Pessoas educadas, mas infelizmente a gente é super mal educado, né? A gente preocupa muito com as coisas materiais, né? De estudar o filho, fazer ele crescer, ganhar dinheiro, e a vida a gente é assim, né? Você quer ter uma vida de ilusão, Confortável. onde confortável, é a questão da modernidade que a gente ainda está aí, né? Mas a gente precisa entender que nós somos espíritos, e enquanto espíritos, a situação é outra. Você tem que pensar de um jeito diferenciado, né? Aí ele continua, o benfeitor. Nossas palavras determinam em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos. É que é grave isso, né? Eu sou falso, o outro é falso também, fica tudo na falsidade. Meu Né? Deus. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. A mente, em razão disso, é sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois governa as expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Como que é sério, né? Então, o nosso pensamento, você imaginar que o seu pensamento é fermentação espiritual? O quanto que a gente estabelece essas sintonias, né? E quando ele falou aqui da educação que a gente precisa ter, que nós somos muito mal educados mesmo, né? Não é uma A educação de gente às vezes é convenção polido, social, né? né? Polido é uma coisa, É, né?
é só uma convenção, né? Mas lá no íntimo, né? Se alguém me dá bom dia, eu respondo. Eu estou sendo o quê? Né? É. Ou eu estou lá retribuindo um presente, porque o outro me deu um presente, né? Então, a educação ela vai muito mais além disso, né? Essa questão do bom dia, eu tenho uma pedra de tropeço comigo, assim, um estadoísmo, porque às vezes eu me pego fazendo isso, sabe? Eu respondo, mas eu não dou. E aí eu espero que o outro dê, sabe? Então, Bom, você a vê regra da como que educação é. diz que quem chega é que tem que cumprimentar, né? É, Se você está mas, chegando no ambiente, é a sua vez de cumprimentar para o outro responder. Mas se é, você está passando, também aí você não tem ninguém chegando e nem vindo. Então você tem que. Eu cumprimento quase todo mundo. mas o É só ideal, chegar no banco e tiver alguém que eu não conheço, eu falo bom dia, entendeu? mas Não tem essa. o ideal não é você ter um bom dia de forma espontânea, É. independente do lugar, da pessoa, sabe? Então, O é problema uma é que nem questão sempre a séria, pessoa assim. responde, tá? É, Nem sempre, não, entendeu? mas aí Aí vem o seu deveria. orgulho, pô, falei bom dia e É, ela não me respondeu, né? é. E aí que está errado, porque se você estabelece um julgamento para o outro, aquilo é apenas uma convenção. Você não está fazendo aquilo realmente imbuído dos sentimentos assim. Estou te dando, estou desejando para você, independente do tipo de pessoa que você está se apresentando, com um bom dia. Então é uma coisa assim. Não, falei do bom dia, porque é uma coisa É. mais simples, mas são situações que a gente espera, né? Uma situação diferenciada, né? Para Ver- isso. Verdade. É o autocontrole que a gente tem que ter, né? É o que ele fala, se o seu filho tem, você tem que entender que uma criança, por exemplo, ela não pode ficar com o controle remoto na mão, porque ela não tem esse autocontrole. Então, se você não tem autocontrole, alguém vai ter que controlar para você. Você só vai deixar. Mas eu sempre pensei assim, a gente tem que ser, principalmente em relação à educação dos filhos, tem que deixar que eles desenvolvam uma crítica. Eu acho que a gente não deve proibir de assistir nada. Pode assistir, lógico que não vai assistir uma coisa pesada, mas tem a seleção, vai, deixa assistir, mas assiste junto para você ir criticando. Olha, isso aqui não está legal, você acha que isso aqui está normal? Não é na vida, na sua vida você ia querer isso? Então, essa questão de bullying, por exemplo, na escola, a gente tem que atender que, né, que não, você tem que ir ensinando as regras que você aprendeu. Mas o farisaísmo que ele vai falar era uma coisa que estava ali dentro de uma regra, de regras que estava favorecendo a uns e não a comunidade em si. É isso que a gente tem que entender. E ao longo do tempo, todas essas, é o que a gente fala, né? O profeta vem trazer alguma coisa que é boa, mas os sacerdotes, as religiões, os religiosos em si, começam a fazer, a deturpar. É onde depois tem que vir outro profeta para falar, olha, não é isso que estava falando, não, é diferente. O Aloysio também, ele traz para nós um exemplo bem interessante, né, que é a lista Schindler, na época, os oficiais, né, ele já desconfiava da postura dele, né, e aí o oficial alemão lá convida para uma festa, para uma recepção, né, e lá na festa, em determinado momento, ele convida para que ele acompanha ele até a sacada, né? Porque ele já desconfiava que ele via os judeus com uma certa simpatia. E aí ele fala, né? Ele pega um rifle de alta precisão, começa a alvejar, né, os judeus que estavam no pátio, Empate. né? E ele pergunta para ele: Você sabe o que que eu faço Tá vendo que é poder, né? com o poder que eu tenho? Eu escolho quem vive e quem morre. Eu tenho esse poder, né? Eu fiquei imaginando, se fosse eu, como é que eu ia ter a fisionomia? Sabe por quê? Como é que O você meu não ia se corpo trair, né? fala. É, Naquele momento, ele conseguia manter a necessária serenidade, né? E ele responde, né? Schindler diz para ele:
Poder não é isso. Poder é o autocontrole. E é esse autocontrole que o Evangelho mostra para a gente, né? O Evangelho é o quê? Um manual de autocontrole. É o poder que você pode exercer sobre as emoções, sobre os seus impulsos menos infelizes. Então, é o poder de ofender e não ofender, é o poder de ferir e não ferir, é o poder de humilhar e não humilhar, de abandonar e não abandonar. É o Então, controle da sua reação, né? o controle das nossas reações que deve existir. Eu vivi uma situação muito interessante, eu nunca vou esquecer disso. Numa reunião, eu estava numa reunião de diretoria, nem era religiosa, não. Uma reunião de diretoria, e aí dois homens, um muito inflamado, ficou nervoso, tiveram uma divergência de alguma coisa. E aí um deles começou a bater na mesa, começou a ficar agressivo, começou meio que quase que partir para a briga, mas o outro manteve um controle. Aquilo para mim foi uma pessoa que ela subiu assim, num minuto ela subiu 20 degraus em termos de, de pessoa mesmo, sabe? De autocontrole mesmo, porque não alterou a voz. Enquanto o outro estava gritando, esbravejando, batendo na mesa, aquela coisa toda, ele se manteve calmo, sereno, na fisionomia, na atitude, na palavra, nível de não gritou, não elevou a voz, só manteve, se afastou, lógico, para preservar a parte física, porque o outro já ia, se qualquer coisa que ele falasse, o cara já estava pronto até dar um soco, que foi uma coisa horrorosa. Mas ele manteve ali a postura e aquilo se acalmou, porque aí vem o pessoal também, né, deixar disso e tal. Mas eu fiquei assim, espantada com o nível de autocontrole da pessoa. E é muito difícil, né, Neuzélia? Alguém te provocar, que é o que os fariseus faziam com Jesus. E você manter essa serenidade, sendo que você está sendo injustiçado, que você não fez nada, né? Lógico que nunca, no nosso caso, não, né? Porque a gente tem sempre alguma culpa, né? Mas Jesus estava ali, inocente. Então, se você manter essa serenidade, não é, né? É justamente o fermento de Jesus que tocou os corações até nossos dias, porque ele É, foi o único capaz de exemplificar tudo isso. Não deixar que os fermentos dos fariseus e saduceus, né, entravassem o nosso projeto evolutivo, que é a educação do ser, né? Esse autocontrole que a gente precisa ter em relação às coisas. é, Ele deu o exemplo. tem uma musiquinha da evangelização que canta assim: O que Jesus faria em meu lugar? É bonitinha. Esse é autocontrole, né? Que é difícil. E aí ele dá o exemplo também, né, de uma grande obra, né, de Shakespeare, que É, foi uma obra que é imortal, né, foi imortal, mas ele se complicou muito com o desfecho, né, do Romeu e de Julieta, porque depois, muitas pessoas, depois que leram o livro, cometeram, né, o suicídio. Então, o quanto que a gente vê que esse fermento, o pensamento e tudo, as palavras, as suas ações, vão influenciar os outros. E a complicação dele ainda foi maior, porque fala assim, que quando ele escreveu, ainda era difícil, né? O processo da escrita. Então, olha como que é sério isso tudo. A o gente, esforço que fez o para fazer esforço que uma coisa que fez ficou uma obra famosa. imortal, mas que teve um desfecho trágico que levou muitas pessoas a cometer a Agora eu não estou lembrando o atrocidade. nome do autor, não, mas aquele livro do. Como é que chama? Aquele livro Ressurreição e Vida. É o autor dele em espírito. Mas ele enquanto encarnado, escreveu o livro Ana Karenina, né? Que na É. época ela também se suicida, né? E não me vê o nome dele agora, de jeito nenhum. E aí ele fez o livro Guerra e Paz, ele era um autor, ficou famosíssimo, né? E a personagem dele, Ana Karenina, se suicida, e por conta disso houve muito suicídio na época. E aí ele até por conta disso se aborreceu com aquilo e se afastou, foi morar com os mujiques e tal. Ai, não vou lembrar o nome dele, depois uma hora eu lembro. Eu não estou lembrando também, não, estou tentando Tá vindo lembrar. assim, eu trouxe o nome, mas o dele não vem. É russo, ele é depois
Depois eu coloco nos comentários na hora da gente assistir, gravar. Mas é interessante, quer dizer, quer dizer, uma coisa que você escreveu. Então, é o que o Aloysio fala também, quando você escreve um texto, você se emociona, você ferve com aquela emoção, e a pessoa que vai ler vai ter também essa mesma emoção. Então, você tem que tomar cuidado com quem você está vinculado na hora de escrever, para poder. Eu, às vezes, faço muito isso, eu escrevo textos de desabafo, sabe? De alguma coisa que aconteceu que me aborreceu, eu escrevo, mas depois eu não entrego, não. Só fica no papel mesmo, aí eu queimo, rasgo, jogo fora. Faz um bem danado a gente escrever, Faz. né? Depois você Nossa, faz rasga o e bem. joga fora. Pois eu não, não tem endereço, tudo. Acho até que pode ser que aquela energia possa até, vamos dizer, atingir de uma certa forma alguém, É. mas aquilo sai de você e limpa e fala, tá bom, deixa pra lá, né? E hoje todos nós somos escritores com maior facilidade, né? É só o É, dedinho. é, Encostou o dedinho, você vai. Ó, é. as A curtidas que vêm facilidade. por aí afora, né? Verdade. Tem que tomar muito cuidado, né? Tem que deixar esfriar para poder você pensar realmente se aquilo vale a pena ou não ser dito, né? Ele dá o exemplo da bebida, que a gente já falou. Quando você compra uma arma, você fala assim: ah, eu tenho controle sobre isso. Você acha que tem, né? Mas também não tem, né? Também não E o tem. seu filho, de repente, pode ter. Num desses livros, eu acho que numa série de Momento Espírita, ainda tem um exemplo sobre isso. Duas amigas conversando. Ah, se eu for assaltada, eu vou morrer de medo, não vou ter reação nenhuma. E a outra, ah, mas eu enfrento ladrão, eu não. Aí, conversando, foram até um ponto, estavam caminhando para o ponto do ônibus, e chegando lá, o que que acontece? Um assalto. Vem alguém e pega a bolsa. Aquela que falou que ia ficar calma e tranquila, saiu correndo atrás do outro, e a outra que ia brigar, desmaiou. Então, assim, o quanto que a gente Não não conhece, se né? entende, não É. se compreende Eu acho que e não pode prever o tipo de reação que a gente vai ter, né? Por isso não que é sabe. necessário essa. E a gente tem que ter, ele fala muito da questão da coerência, né? É, não é só falar, né? É principalmente fazer. Aquilo que eu falo, mas eu faço. Eu estou só tentando convencer o outro com palavras. E em relação a filho, a gente tem muito isso, né? Que a gente fala, faz um discurso e na prática tem outro, né? Tem outra. Então a gente tem que desconstruir hábitos, né, gente? Quanto tempo Paulo ficou lá no deserto para desconstruir hábitos? E a gente também tem que se esforçar, né? Porque tem muita coisa que precisa ser desconstruída e transformada em nós, né? Verdade. Ele vai para o Lázaro agora, ó. Lázaro redivivo é espírito farisaico. O espírito farisaico aqui está ligado ao nosso jeito de viver, né? E eu acho que, na realidade, a gente tem que botar tudo isso, não é uma condenação a eles, como se fosse uma coisa distante que ficou no passado. Somos nós com esse estilo de vida deles, hoje ainda. Né? Essa forma de viver que a gente ainda carrega, né? Porque aí ele fala Sim, espírito farisaico, não é um espírito farisaico que vai se manifestar, de um fariseu que vai se manifestar lá na reunião espírita, na reunião mediúnica, não, né? É a maneira de viver mesmo, né? Que o Humberto de Campos tem esse lado crítico dele, né? Que ele vai puxar, vai começar a falar, ele fala daquele tempo, mas e acho que é tudo no Evangelho, né? Tudo se reporta à nossa vida. Se se você não aplica a trouxer o nós hoje. Evangelho, se você não aplicar na sua vida, é um texto só, é um texto. Ou você não aplica na sua vida, ou aplica na vida dos outros, que isso a gente faz mesmo, né? Mas na nossa vida mesmo diária é que tem que ser aplicado. Você tem que olhar para si mesmo, que é você, é o campo de ação que você tem. Você não tem um campo de ação no outro, você só tem um campo de ação em si mesmo. No tempo do Cristo já era antiga a hipocrisia farisaica. A força de se declararem homens de fé e ambicionando a hegemonia nos círculos religiosos e sociais
Os fariseus exibiam insuportável orgulho e repugnante vaidade. Sentiam únicos diante da divindade. Será que a gente não é assim, não? Hã? né? Cada um aí que faça O reflexão. orgulho, né? O A orgulho da. gente não, a gente não é viciado em poder, no poder de seduzir, de comandar, de ter os nossos pontos de vista impostos ali, né? Sabiam manejar com maestria a, a arma de dois gumes, mostrando a lâmina da calúnia no trato com os adversários do mesmo sangue e da bajulação diante do romano dominador. É a Nossa, essa estratégia arma. deles, né? E a gente? É o interesse Nó- pessoal, A né? gente não faz isso? Exigiam os primeiros lugares nas sinagogas e reclamavam destaques nas assembleias mais simples. Seus mantos luxuosos requisitavam a reverência do povo e, quando penetravam o templo, o fausto de sua presença eclipsava o próprio santuário. Nossa, gente, já pensou? Chegar, eu sou eu, o resto é o resto. Como que a gente ainda vê isso? Nossa, mãe, meu pai. Você vê isso simplesmente numa fila, né? A pessoa acha que ela pode passar na frente. Eu sou pequenininha, minha filha. Toda hora tem alguém que passa por cima. Já aconteceu várias vezes. Eu estou num lugar, estou na fila, o cara maior passa por cima de mim assim, ó, literalmente, assim, fisicamente, e é atendido na minha frente. Aí é complicado, né? Pessoas que não respeitam a fila, essa fila, né, prioritária. A pessoa acha que ela tem menos, que o tempo dela é mais valioso, que ela precisa ser atendida na frente, que ela merece mais. A vaga de deficiente que a gente É, sempre precisa usar, é, e às vezes eu tenho que ficar dando volta no quarteirão para conseguir estacionar, né? A gente vivencia muito isso na instituição. Lá em frente à Caixa tem duas vagas para deficientes. Quantas vezes eu não, desço com língua, né, com alguém cadeirante precisando descer, e aí tem você um tem que carro. ficar dando volta para desocupar a vaga. Porque o brasileiro tem péssimo hábito de falar assim, é um Mas só minutinho um só. minutinho só. É, mas nesse um minutinho, o outro que tem direito está sendo deixado de lado, né? Então é o nosso personalismo. Numa atitude assim, a gente não acha que é fariseu, mas nós somos alguém que chega e coloca o seu interesse pessoal acima de qualquer coisa. É sério isso, né? Ostentando atributos mentirosos, estavam sempre dispostos às polêmicas mordazes, perante as quais a caridade e o esclarecimento passavam de longe, repetindo aquelas bocas de falsos advogados da fé. Isso, como que a gente faz isso também ainda, né? É, às vezes perder tempo de ficar em polêmica, tentando convencer o outro. A própria questão política que a gente vive hoje em termos de país é isso. São os fariseus aí, né? Porque, gente, o outro tem direito de escolher seu candidato, de pensar do jeito, você não precisa entrar em polêmica e discussão em É termos porque disso, não. tem essa E necessidade pior do mais que de tudo, dividir, né? Fica dividindo só. o pior de tudo é que a gente não deixa isso no campo só social, não. A gente leva para os ambientes religiosos. E aí fica disputa de poder e Leva para o ambiente imposição em familiar. relação aos pontos de vista. O tempo golpeou-lhes as tradições. O alvião do progresso modificou a paisagem e as transformações políticas constantes renovaram a vida intelectual do povo escolhido. Ainda agora que o espiritismo cristão espalha as bênçãos do Consolador prometido, restaurando a fé nos corações atormentados e sofredores, os novos fariseus, que somos nós, né? Congregam-se em arrojoados tribunais de religião e da ciência, emitindo sentenças condenatórias, estão completamente redivivos noutra roupagem carnal e envergando outros títulos exteriores para confundir e perturbar.
A revelação é exclusividade deles. E contra a onda renovadora da vida humana que procede do alto por intermédio daqueles que regressam do túmulo, comentando as realidades eternas, até então obscuras, vociferam maldições, lançam insultos, espalham dúvidas brilhantes e escuros sarcasmos. Olha como é que isso tudo ainda está muito presente hoje aí na vida da gente, né? Todavia, os servidores sinceros da nova revelação conhecem-nos de longo tempo e por isso caminham valorosos e desassombrados, indiferentes aos calhaus da incompreensão deliberada e surdos ao velho realejo da ironia. Eles sabem que os avoengos de seus perseguidores de agora cercaram Cristo, pedindo-lhes benefícios e sinais que lhe dessem ensejo a calúnias. E sabem tudo isso porque o mundo está informado há mais de 19 séculos de que foi o espírito farisaico, vaidoso e polifronte quem conduziu o sublime benfeitor ao madeireiro infamante, desculpe, e que não lhe respeitando nem mesmo a hora angustiada e terrível da morte, cuspiu-lhe no rosto sangrento e acrescentando: se tu és o rei dos judeus, salva-te mesmo e desce da cruz. Gente, é lindo, né? Lindo assim, É sério, né? é sério, porque o quanto que a gente ainda continua fazendo isso. Ainda tem algumas religiões que pregam, né? Ah, o Cristo está voltando. Gente, o ensinamento está lá desde a Torá, e a gente Já. está reincidente nos erros, né? Então é preciso desconstruir. E o quanto que na casa espírita a gente tem esses pontos de vista. Hoje tem uma grande questão, assim, o Wagner combate muito isso, né? Ah, o Chico me falou, o Chico fez, como se fosse assim, meu amigo íntimo, É ele falou uma isso só exclusividade que ele comigo. fala aqui, né? Eu sei uma coisa que ninguém sabe, aí isso me dá o quê? Me dá É, um poder, me dá uma notoriedade, aí eu fico diferenciado entre os outros, né? É o que ele fala que na época na Idade Média eles chegaram ao ponto de fazer tudo em latim só porque para que o povo, para que pessoas não tivessem acesso, né? Então essa de achar que só alguns podem ter essa informação. Mas é o que ele fala, é que essa renovação que vai acontecendo, essa transformação do progresso, é que vai incomodar esse fariseu, e aí ele se amedronta, é onde ele reage, ele amaldiçoa, ele insulta, duvida, ironiza, porque ele não quer essa mudança, ele quer manter esse processo dele de falso poder, de, de, de que ele sabe mais do que os outros, ou pior, né, que só ele sabe, ninguém sabe nada. Mas as pessoas já estão, né? É o que ele fala, né? Já vão ser descobertos, porque o povo já conhece esse tipo de pessoa há muito tempo. A gente tem que tomar cuidado em não ser esse tipo de pessoa. Eles têm algum texto aqui. no livro Palavras de Vida Eterna, tem um texto que fala assim, olha, a gente até já estudou o Mateus em 5:20 lá, ó. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga. Olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insultos. Perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete segundo a melhor consciência. O que é que Jesus fez, né? Abençoa-os e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Então, Jesus faz isso. Ele, não é que ele não enxerga a deficiência do outro. Ele enxerga. Mas o que que ele fala? O outro, por si só, ele já tem esse infortúnio com ele. Ele já é infeliz por si só. Não precisa que a gente aumente a carga de O sofrimento dele. sofrimento dele. Apenas é forçoso considerar que, no padrão de Jesus,
A justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam a compaixão, sem furtar-lhes as possibilidades de reajuste. Então, a justiça de Jesus qual que é? A compaixão, e quando ele tem compaixão, ele está ajudando o outro a se reabilitar. E é tão, seria, né, Rita? Tão simples, mas é tão difícil, a gente não consegue fazer isso. É importante você fazer sempre esse seu auto-julgamento também, né? Aqui tem um livro no Bênção de Paz, capítulo 39, chama Autoentrevista, que aí é baseado em Lucas, que fala assim, ó, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Aí o Emmanuel vai comentar, ó, vez por outra, pô, convém tomar o caderno de notas e rumar para dentro de nós mesmos, efetuando uma autoentrevista, a fim de sabermos em que posição se nos situa a personalidade. Na soma, peraí, perdi aqui. Efetuando uma autoentrevista, a fim de sabermos em que posição se nos situa a personalidade na soma integral de nossas tendências mais íntimas. Quem somos verdadeiramente para lá da genética humana e das documentações cartorárias do mundo, na condição real de filhos de Deus, em provisório serviço no campo da evolução terrestre, para que objetivos nos dirigimos. O que fazemos do tempo, se nos achamos hoje com menos débito e mais crédito do que ontem, perante as leis eternas? Se já recolhemos dificuldades e provações por reais benefícios, se procuramos renovar-nos constantemente em espírito para fazer o melhor ao nosso alcance. O que estamos produzindo a favor do próximo, seja no trabalho remunerado ou na atividade gratuita das boas obras? Se já sabemos esquecer as ofensas alheias, tanto quanto desejamos que as nossas sejam esquecidas. Se o nosso entusiasmo é invariável na prática do bem. Nós, que nos interessamos tão vivamente pelo noticiário de cada dia, acerca do que vai acontecendo no mundo, de quando em quando, realizemos uma entrevista com o nosso próprio espírito e estejamos convencidos de que recolheremos as mais importantes informações para orientar-nos com segurança e êxito na viagem de aperfeiçoamento em que nos encontramos, descobrindo gradativamente o reino do Senhor em nós mesmos ante a espiritualidade maior. Então, esse reino de Deus, né, ele não é algo que vai acontecer ou que já aconteceu, é algo que está dentro de nós, que precisa ser buscado. Então, ele não é um lugar, mas a gente tem que buscar, e dentro de nós mesmos. Essa autoentrevista é interessante para saber como é que, se as suas ações estão sendo farisaicas ou não. Mas é um diálogo consigo mesmo, uma coisa interior, né? Que a No gente, livro, no dia a dia, a gente acaba fazendo alguma coisa, não tem muito jeito de não fazer, né? no livro Vinho de Luz, no capítulo 61, tem uma página do benfeitor que ele fala, também tu. E ele vai comentar também uma passagem, e os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. Mas é interessante porque a gente constituiria em Jerusalém, por que que eles queriam matar Lázaro? Porque ele constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo, destoava dos contergâneos, tornara-se diferente. Aí olha como é que ele chama a atenção da gente, olha. O farisaísmo dos velhos tempos é ainda o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o mestre deve continuar crucificando, e os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime e da indiferença. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência.
Somente os Lázaros que se unam ao amor de Deus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazidos da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo visível e invisível, Hum. obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor da tua fé e contra a força de teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerá o testemunho. Então, se a gente está com uma proposta no bem, a gente tem que entender que nós vamos sofrer ainda, né, com esse farisaísmo geral que está aí, nos concitando a tomar uma posição diferenciada daquela que o Mestre nos ensinou, né? Verdade. Então, que a gente consiga estabelecer o autocontrole em nós. Ele termina lá com o livro Paulo Estevam, a primeira parte, né? Ante o Sinédrio, capítulo 6, que é uma frase que diz assim, ó, Isso, compreendereis um dia que para Deus Israel significa a humanidade inteira, né? Quer dizer, tudo que aconteceu lá no século I em Israel aconteceu em todas as partes do mundo, em todas as épocas, e, portanto, nós teremos fariseus por um bom tempo, e só temos, e aqui ele fala, você tem que tomar cuidado de quê? Para não ser um deles. E para reconhecer esses sentimentos, né? Eu acho que é reconhecer esses sentimentos farisaicos que ainda existem dentro de nós, que nós temos que tomar cuidado para não ser um deles. Tá na nossa hora, né? é. Eu vou encerrar com uma poesia do livro Cartilha da Natureza, chama A Poda. Eu acho que é isso que a gente tem que, é o sentimento que tem que existir em nós hoje. Quando é necessário ao campo produção forte e fiel, não se pode prescindir da poda quase cruel. É dolorosa a tarefa que se comete ao podão, nós só nos tempos do inverno, como em tempos de verão. No pomar esperançoso, na vinha feita em verdura, há dores indefiníveis que nascem da podadura. Velhos ramos opulentos, dilacerados ao corte, despenham-se amargurados, vencidos da angústia-morte. Esforça-te a podadeira no galho que cede a custo, e as frontes carinhosas parecem tremer de susto. Muita vez, toda a folhagem sucumbe, desaparece. Nobres hastes mutiladas dão mostras de mãos em prece. Mas depois, findo o tormento, passada a grande agonia, vem a luz da primavera, nas colheitas da alegria. Tudo é festa de beleza, abundância, fruto e flor, devendo-se tudo à bênção da poda que trouxe a dor. Necessita-se, igualmente, no campo das criaturas, das podas em tempo calmo, em tempos de desventuras. Nas fainas da luta humana, o sofrimento é o podão. Não te furtes a grandeza das leis de renovação. Uma semana de muita paz e harmonia e que a gente possa ir podando, né, É, o nossas, farisaísmo que ainda existe em nós. até semana que vem, se Deus Até a quiser. semana que vem, se Deus quiser.